Então, essa questão 7. O que ela diz? O método de... eu não sei pronunciar essa parte, seria Oswald Wendy, eu não sei se essa seria a pronúncia certa, mas esse método é um método bastante conhecido, vocês vão ver vários exercícios, não só da Ellen, né, mas de, enfim, se vocês procurarem em parte de fenômenos interfaciais, já vai ter essa equaçãozinha em vários cantos. E esse método é para determinar a energia superficial, tendo em mãos o ângulo de contato e a energia superficial dos líquidos. Então, não lendo a questão toda, mas essa questão aqui, o objetivo dela, se você pegar aqui toda essa parte do enunciado, o que que tem? A gente tem uma placa de polietileno, a gente tem uma gota de água, e essa gota de água, ela faz um ângulo aqui de 94 graus. E você tem os componentes dispersivos da tensão interfacial, da tensão superficial, e o componente de polar, né, da tensão superficial da água. E uma coisa que não foi dita na questão, mas se você somar esses dois parâmetros, você encontra a tensão superficial da água. Ou seja, a tensão superficial ela pode ser quebrada, né, nessas duas componentes. E a mesma coisa ele está dando aqui para o iodeto de metileno, se não me engano. Você tem um componente dispersivo e você tem um componente polar. E ele tem um determinado ângulo de contato com essa placa de polietileno. Então, o que a questão pede? Qual é a tensão superficial do polietileno? Então, a gente tem a tensão superficial da água, a gente tem a tensão superficial da outra substância, a gente tem um ângulo de contato, mas a gente não tem nem a tensão superficial do polietileno e nem a tensão interfacial do polietileno com as substâncias. Então, para essa questão, a gente precisa lembrar da equação do ângulo de contato, que foi dado pela Ellen na semana passada. Então, essa equação, ela relaciona o ângulo de contato justamente com as tensões, que é a tensão superficial, eu acho que aqui está ao contrário, aqui eu acho que a tensão superficial do sólido menos aqui está ao contrário. A tensão superficial do sólido menos a tensão do sólido líquido sobre a tensão do líquido. E a gente tem essa equação de OW, né, Oswald-Wendy. Então, o objetivo é justamente correlacionar esses parâmetros que estão faltando. Que eu já corrigi, eu não tinha corrigido naquele slide, não. Então, o que a questão pede? Quais são os parâmetros que eu tenho e qual grau de liberdade? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer nesse tipo de questão. O que a questão quer é a tensão superficial do polímero. Quais são os parâmetros que eu tenho? Eu tenho o θ, olhando só para a água, eu teria o θ, eu teria a tensão superficial do líquido, eu tenho a tensão superficial, a parte dispersiva e a parte polar. Então, só olhando para o grau de liberdade, se eu tivesse só uma substância, a água, eu teria três incógnitas, que eu não sei qual é essa tensão interfacial líquido-sólido, eu não sei qual é a tensão superficial do polímero, e nem sei esse componente dispersivo, que é o exigido na equação OW. Então, tenho três incógnitas e duas equações. Só que, como eu tenho uma outra substância, que é o iodeto de metileno, se eu não me engano, o IM, então, nesse caso, eu fecharia esse grau de liberdade. Por isso que ele dá dois componentes, a água e outra substância. Porque se fosse só a água, não teria essa equação aqui, não teria como tirar os parâmetros que eu quero. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é incluir essa equação do cosseno dentro dessa equação aqui de OW. Então, essa partezinha aqui é mais um jogo matemático. Eu tenho essa equação, eu tenho a equação do cosseno, então, na verdade, eu vou só fazer um rearranjo matemático aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho como relacionar essa diferença entre a tensão superficial do sólido e a tensão superficial do sólido líquido com o cosseno. Então, onde é que eu vejo esse parâmetro aqui? É justamente passando esse terminho para cá, né? Então, que é justamente isso aqui. Então, essa diferença vai ser menos esse cara, que vai ser igual ao restante da equação. Então, a partir daqui para cá, é só rearranjando, e por fim, eu vou ter essa equação, que eu vou relacionar a tensão superficial do líquido com os terminhos aqui que eu quero.
Então, tipo, vocês vejam que eu tenho o ângulo, cosseno de θ, eu tenho essa tensão superficial do termo dispersivo para ambos as substâncias, que é a água e o IM, tenho o cosseno de θ também de ambos, e tenho essa parte de polar, a parte polar da tensão. O que eu não tenho é justamente esses termos. A tensão superficial do sólido, tanto a parte dispersiva como a parte polar. Então, o que eu faço aqui é um sistema. Então, se eu resolver aqui esse sistema, tanto para a água como para o iodeto de metileno, eu tenho duas equações, duas incógnitas, resolvo esse sistema, e aí, eu não coloquei aqui os valores, na verdade eu botei, eu não botei aqui o cálculozinho desses caras, mas façam aí nas suas respectivas residências, e o valor que eu encontrei achando esses termos, olha aqui, se vocês somarem a tensão polar e a parte dispersiva e a parte polar, vocês vão encontrar aquele valor de 71,8 milínewtons por metro, que é o valor de tensão superficial da água, e para o iodeto de metileno, só fazer esse somatório também. Aqui eu coloquei os separados, e resolvendo isso aqui, eu acho um valor de 32,20 para a parte dispersiva do sólido, 0,96 para a parte polar, e o valor da tensão superficial seria de 33,16 milínewton por metro. Essa equação, ela tem um pulo do gato, porque vocês estão vendo que esse valor aqui, eu fiz a equação da forma mais difícil, mas esse valor aqui, ele é muito pequeno, porque o sólido, ele é um polímero. Então, essa parte polar, ela vai ser muito baixa, se a gente for analisar a parte de interação das forças intermoleculares. Então, por hipótese, eu poderia considerar que esse carinha aqui polar fosse zero. Isso antes de resolver a equação, só analisando o fato dele ser um polímero. Então, calcularia só essa parte de dispersiva. Então, eu teria valores um pouquinho diferentes se eu fosse resolver para cada um deles, e aqui eu colocaria uma média, mas não estaria errada a equação. Eu acredito que em uma prova da Ellen, ela fez isso, pediu para fazer esses cálculos, e você poderia ou fazer esse sistema, ou para economizar tempo, você consideraria essa parte aqui polar como zero para o polímero. Alguém tem alguma dúvida? Essa é a minha resolução. Alguém achou algum valor diferente? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Falei muito rápido? Eu achei diferentes, mas pode ser porque eu resolvi navegar, não sei. Vou tentar. Mas eu não. Tá saindo bem picotado o teu áudio. A minha internet tá horrível. Tudo bem. Tá. Mas você achou diferente, mas você fez por essa abordagem? Fiz por essa abordagem, sim. Só que em vez de eu colocar a tensão do cosseno, eu substituí ela do cosseno, outras do piar, seria a possível e a polar. Eu não entendi muito bem. Mas assim, qualquer coisa, me manda uma foto depois que eu posso dar uma olhadinha. Pode ser? Pode sim, mas eu acho que pode ser questão de resolução mesmo. Pode ser que tenha mais que uma raiz. Tudo bem. Diferente. Vou tentar. Alguém mais tentou fazer? Só para constar que a minha resolução deu igualzinha a sua, Marlon. O mesmo resultado final. Ok. Eu tentei fazer uma coisa, só que eu agarrei em algum lugar, eu vou olhar de novo pra ver. Mas eu entendi, foi o que eu pensei em mim. Só não cheguei. Não, tudo bem. Para quem não fez a questão ainda, então estão olhando a resolução pela primeira vez, eu aconselho que. Porque essa questão, eu achei ela muito bonita também. Então,
Eu aconselho que tentem fazer sem olhar a resolução e depois tentem fazer ela olhando a resolução, caso não tenham achado esse valor de 33,16. Ok, passando então para a próxima questão. Então, essa questão aqui, na verdade, a professora Ellen, ela deu esse exemplo na aula, mas pode ser que tenha passado batido, então achei interessante comentar novamente sobre essa questão 10. Baseado na abordagem de Hamaker para as forças intermoleculares, qual seria o comportamento do pentano na superfície da água? Haveria espalhamento ou não? Então, essa seria a parte A da questão, e a parte B e utilizando a análise do coeficiente de espalhamento. E, no caso, ela dá os valores de tensão superficial e interfacial. Então, seria para a gente analisar, né, as duas abordagens. Então, olhando para Hamaker, a gente precisa olhar para aquela tabelinha que ela deu. Então, se a gente olhar para Hamaker, a gente vê que, considerando uma interface, essas duas substâncias, água e ar, eu vou ter uma interface intermediária de pentano, eu vou ter uma constante de Hamaker de 0,08. Então, esse valor é muito baixo, mas pelo fato dele ser positivo, isso vai dar uma força atrativa. Tipo, quando a gente fizer aquele cálculo, eu não botei aqui o cálculo da força, mas a força seria menos A sobre essa parte da distância, né? Então, na verdade, a força vai ser negativa, mas está associado a um comportamento atrativo. Então, a água, ela quer atrair o ar, ela tem essa parte atrativa em uma interface de pentano. Então, por ela apresentar esse caráter atrativo água e ar, o pentano formaria uma bolha. Então, pela análise de Hamaker, só olhando o Hamaker, eu não vou ter um espalhamento do pentano em água. Ficaria mais aquela figurazinha aqui à direita. Deu para pegar direitinho a sua análise de Hamaker? Ficou um pouquinho ambíguo? Deu para entender sim. Ok. Agora, se a gente for analisar pelo espalhamento, então aqui a gente tem a tensão superficial do pentano, só jogar na formulazinha que ela já deu de espalhamento, porque a gente já tem esses valores, né? Então, aqui seria a tensão do líquido, a tensão coloquei do sólido, mas seria da outra substância, que é 15,2, que é a do pentano, menos dessa interface, pentano H2O. E aqui a gente tem um valor de 6,3. Como o valor é maior do que zero, então espalha. E eu acho que essa questão estava perguntando por que isso vai acontecer, né? E a resposta é porque na análise de forças a gente está só olhando para a parte atrativa, que é a parte de Hamaker. Mas, tipo, a parte atrativa da água com ar, né? Mas esse termo aqui de tensão, ele tá englobando outros tipos de força, já tem outros efeitos que estão aqui sendo englobados. Então, para essa parte de se espalha ou não adianta a gente olhar só para as forças de Hamaker, mas a gente tem que olhar todo o sistema como um todo. Então, essa daqui seria uma equação mais apropriada para identificar se vai ter ou não espalhamento. Então, a ideia dessa questão, que foi o que a Ellen disse na sala de aula, seria só para mostrar isso, em que momento a gente deve ou não analisar algum tipo de efeito. E também, se vocês olharem, o valor também é bem baixinho, 0,8. Então, quando está muito próximo assim, de zero, enfim, não tem tanta confiança se esse valor aqui vai ser negativo, ou se realmente vai ser positivo, até porque não tem um valor aqui de desvio padrão. Então, bem, seria isso. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém não concorda com o que eu falei? Marla, já para confirmar. Você pode, por favor, alguma coisa? Foram 2 pessoas, mas qualquer uma das 2 está ótimo, pode falar. Pode falar, Adriano. Ah, tá. Marla, só para confirmar. Então, nesse caso do cálculo, né, da constante de espalhamento, eu confirmo que vai haver um espalhamento. Sim. Porém, pela constante de Hamaker, não acontece. É isso? Exato.
Se a gente for analisar só as forças, a parte de Hamaker, né, que, enfim, por aquela equação que a Ellen apresentou, a gente vai ver que não vai ter espalhamento. Mas analisando os dados de tensão superficial e interfacial, a gente vê que espalha. Então, essa questão está perguntando por que tem essa diferença entre... Bem, eu acho que a questão em si não pergunta por que essa diferença, né? Mas é só pergunta para você dizer se espalha ou não espalha nos dois casos. Mas a diferença seria essa, né? Nessa parte essa equação aqui de espalhamento, ela vai englobar mais, enfim, o somatório de todas as forças, tanto atrativas como repulsivas. Na análise de Hamaker, a gente não está englobando todas as forças ali. Então, seria esse o ponto da questão. Entendi, obrigada. De nada. Quem era outra pessoa? Eu que ia perguntar, mas você já respondeu o que eu ia perguntar. Ok. Lucas, tem algum comentário? Giovana? Não, tô tranquilo. Por mim também. Ok. Então, a última questão que eu queria apresentar na disciplina de hoje seria, essa daqui também é uma questão bastante fácil, né, porque é só aplicação de fórmula, na verdade. Então, a água faz um ângulo de contato de 102 graus sobre uma superfície de um suporte sólido, plano. Adicionando surfactante a essa água, o ângulo de contato é reduzido para 30 graus, e a tensão superficial da água para 40. Calcule para ambos os casos a diferença entre a tensão superficial do suporte e a tensão interfacial suporte-água, e o trabalho de adesão entre a superfície e a água. Então, aqui a gente tem que lembrar do trabalho de coesão e o trabalho de adesão. Nesse caso aqui, ele quer o trabalho de como se fosse separar faces distintas, interfaces distintas. Então, essa equaçãozinha aqui que a gente tem que utilizar para o trabalho de adesão. E como ele deu o ângulo de contato, mas não me deu essa diferença, então a gente vai ter que utilizar essa equaçãozinha aqui para ângulo de contato. Então, é só mesmo um remanejamento das equações. Ele quer a diferença entre tensão superficial do suporte e a tensão interfacial suporte-água. Então, é só calcular a tensão superficial do líquido vezes o cosseno que ele já deu. E, por outro caso, como eu quero o trabalho de adesão, e aqui ele já apresenta essa diferença, então, basicamente, é só calcular essa equação. É só fazer esse cálculo. Isso aqui a gente vai calcular por aqui, isso aqui a gente já tem. Então, para cada caso, para o primeiro caso, que é 25 graus Celsius, a gente vai achar um valor de menos 15,14, no caso, para essa diferença entre as tensões, a tensão superficial e interfacial. Então, a gente vai achar um trabalho de adesão de 57,66. E para o segundo caso, para 40 graus, quando é adicionado um surfactante, a 30 graus, desculpa, a gente já vai ter uma diferença de 30,64 e o trabalho de adesão já vai ser 74,64. Tá, então só para sondar, porque eu acredito que... Tá, hoje eu não vou conseguir apresentar todos esses parâmetros, né? Mas para a monitoria que vem, eu posso sentar com os monitores e a gente vê como melhor abordar isso. Mas só para saber o nível, né? Quando ela falou... Porque, tipo, já teve gente me perguntando o que era a constante de Avogadro. Então, não estou julgando, mas estou só querendo saber. Mais gente tem essa dificuldade? Porque senão a gente começa com o basicão e até chegar em alguns conhecimentos, tipo, até chegar na parte da LVO, né, que eu acho mais complicado. Então, em relação aos parâmetros que ela coloca na aula, alguém tem alguma dúvida, assim, específica? Ou está todo mundo conseguindo entender bem qual a diferença entre molécula, partícula, quando deve ser utilizado, quando a gente tem que olhar para um átomo, quando a gente tem que olhar para uma partícula? Essa parte eu acho tranquilo. Agora, igual, por exemplo, eu até te perguntei na época dos colóides, né, que eu fiz a pergunta na aula, falou assim, colóide tem tamanho de X a Y. Mas eu falei, tá, mas colóide é o quê? É uma dispersão de partículas que tem tamanho de A até B. Né? Assim, ela meio que não definiu, aí eu fiquei
boiando, voando, entendeu? Nessa parte. Entendi. Eu acho que assim, aí o Marlon me corrige se eu estiver errado, mas o colloide, ele é um análogo da solução, só que a solução é para íons, né? É para coisas muito pequenas. E o colloide são quando as partículas elas já estão numa faixa de tamanho entre nanômetros e eu não lembro agora o limite superior. Mas a diferença seria só o tamanho das partículas. Aí, lógico, né? Vai ter uma outra fundamentação teórica associada, mas assim, até onde eu sei, a definição está ligada apenas ao tamanho das partículas, né? E aí você não chama mais solução, porque solução tem que estar dissolvido, né? É o que a gente chama de solução verdadeira, né? Aí para partículas, né? Até nanopartículas a gente diz suspensão ou então dispersão. A gente só não usa mais o termo solução, que solução é só para íon. Não é isso, Marlon? Isso. Complementando aí o que o Lucas falou, é porque, tipo, se você tiver NaCl, se você pegar esse NaCl e colocar em água, você vai ter ali a dissociação dos íons. Então, o tamanho do íon, ele é próximo do tamanho da molécula de água. Então, se você olhar na escala de nanômetro, você não sabe diferenciar o que é sódio e o que é água. Agora, mas nessa escala de nanômetro, entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, ela vai ser o tamanho dessas partículas, que são partículas chamadas partículas coloidais. Então, abaixo de 1 nanômetro, nós teríamos essa parte de dissociação, não. Qual foi o termo que tu utilizou, que agora fugiu da minha mente? É a solução mesmo, né? Você teria a solução, e acima disso, acima desse termo de 1 micrômetro, a partícula já vai sentir os termos gravitacionais. Então, você teria ali uma suspensão, né? Então, nesse termo, nessa dimensão entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, todas essas forças que a gente está estudando, toda a interface, ela vai ser de extrema importância. Essa relação entre área e interface, essa área e volume, que a gente viu na primeira questão, resolvendo a primeira questão, ela vai ser extremamente importante. Então, todos os efeitos de adsorção, todos os efeitos eletrostáticos vão ser de estabilidade, né, dessas partículas, elas vão ser interessantes nessa faixa. Então, quando ela fala coloide, ela está se referindo a essas partículas. Na verdade, sempre que ela fala partícula em fenômenos interfaciais, ela está se referindo a essas partículas nesse estado coloidal. Isso é o que o Marlon falou, porque aí, a partir de colóide você já consegue diferenciar a partícula das moléculas de água, né? Já tem uma diferença de tamanho, né, significativa. Na solução, não, né? Na solução é como se tudo fosse muito homogêneo, né? Por isso que também não fala solução de nanopartículas, né? Fala dispersão, suspensão de nanopartículas, porque aí já não é correto usar o termo solução. Solução é só para íons mesmo. Então, beleza. Assim, o que está combinado, então, para a monitoria que vem, já que eu não vou esperar para se a Ellen vai dar essa parte de capilaridade ou não, na monitoria que vem, o que a gente vai fazer vai ser uma aula de definições. Eu vou falar sobre o que é, tipo, mostrando gráficos, mostrando exemplos, essa parte do que é um sistema coloidal, quais são as hipóteses utilizadas nesse sistema, onde a gente deve aplicar, e eu vou ver com os outros monitores o que eles também podem dar para essa parte de definição, tensão superficial, tensão interfacial, onde utilizar essa constante de Ramacher, quais são as equações, como ler essa tabela bonitinha que a Ellen apresentou, para ver se vocês ficam craques nessa parte enfim, nesse glossário, né, de fenômenos interfaciais. Ficou combinado assim? Tranquilo, cara. Valeu. Tá ótimo. Tá bom, então, gente. Beleza. Eu espero que pelo menos vocês também tenham gostado dessas resoluções. Qualquer dúvida em relação à resolução, pode entrar em contato comigo. Mas, enfim, tá combinado, então. Próxima aula, a gente vai fazer esse bate-boca aí sobre essas definições, ok?